Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa aula extra de economia, tá? Pessoal, muito boa noite para vocês, tá certo? Eu desejo profundamente que a nossa aula de hoje, ela tenha significado para vocês, sobretudo porque é uma aula bem especial, porque conforme nós trabalhamos na aula passada, né, eu joguei um link, né, a Elaine, boa noite, Elaine, Ana Cláudia, a Dani, Edneia, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Quem está assistindo gravado, sintam-se acolhidos também na nossa aula a nossa aula extra de economia, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá aqui, ó. Vamos seguir em frente, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Ó, aqui eu vou fazer algumas indicações. Eu vi que vocês se interessaram pelo conteúdo da economia, tá? Então, eu trouxe algumas referências bibliográficas, de forma que quem puder e quiser possam adquirir, né, essas obras. Então, aqui eu tenho Economia Brasileira Contemporânea, tá? Do professor Giambiadi, Castro e Vilela, tá? Uma obra muito boa. Introdução à Economia, do Menck, o Muchon, acho que é assim que fala, né? Princípios de Economia. O Mears, que é a Economia das Construções, né? Uma nova abordagem. Macroeconomia do Parque, Manual de Economia do Pinho, do Vasconcelos e Toledo, e Economia Política da Urbanização do Singer. Então, são obras de qualidade, é uma indicação que eu faço para vocês, de forma que vocês possam aprofundar o conhecimento, tá, pessoal? O livro da disciplina nossa, nós nos esforçamos para para oferecer a vocês o melhor do conteúdo da economia, porém, é sempre bom lembrá-los que é necessário que vocês realizem leituras específicas, tá certo? Para ir aprimorar o senso crítico, tá? Então, aqui, ó, vamos para a próxima. Então, quais são as dúvidas? Veja só, eu separei algumas aqui. A Elaine e a Maria, né, elas fizeram o seguinte questionamento. Qual a pertinência da economia para o curso de serviço social? E a Janaína, ela colocou assim, gostaria de saber por
que essa matéria está incluída no curso de serviço social. Pessoal, do jeito que vocês jogaram lá na planilha, eu coloquei aqui, tá certo? Então, são duas perguntas bem pertinentes de um curso bem específico. Aí vocês me perguntam, ok, eu não sou de serviço social, eu sou da engenharia. Eu sou da gestão pública. Eu sou, por exemplo, eu sou da licenciatura. Não sei se tem alguém da licenciatura aqui. Qual é o impacto que a disciplina de economia ela tem dentro do meu conhecimento, do meu processo de ensino-aprendizagem? Veja bem, pessoal, eu até coloquei aqui nesta lâmina, e a pergunta é pertinente. Olha só, qual a importância da disciplina de economia para os cursos de ciências exatas, humanas e biológicas? Pessoal, como eu disse no início, em que pese haja segmentações de estudos, né, para áreas específicas, que correspondem às especializações, o conhecimento em si, ele não é fragmentado. Tudo está interconectado. Então, qual é a importância, por exemplo, né, eu vi aqui alguém do curso de gestão de recursos humanos. A Janaína colocou que ela é de recursos humanos. A João Andrade está dizendo aqui, me dê um alô para Curitiba. João Andrade, um abraço para Curitiba. Contabilidade, Eliana. Então, assim, qual é o impacto que isso tem dentro do meu estudo? Veja bem, olha só. Em cursos de ciências exatas, como engenharia, física, matemática ou ciência da computação, a economia ela desempenha um papel importante na modelagem e análise de sistemas complexos. Então, você que é do curso de ciências, do que pertence aí ao ramo das ciências exatas, saiba que a economia ela está presente dentro do seu processo de conhecimento na medida em que você pode perceber aspectos financeiros e comerciais de projetos, tomar decisões eficientes sobre alocações de recursos com base em análise de dados, compreender as forças de mercado que afetam a oferta e demanda de produtos e serviços, avaliar o impacto econômico de inovações tecnológicas. Mas não é só isso. Aqui eu coloquei um cadinho onde vocês podem aplicar o conhecimento adquirido de vocês durante a graduação, tá certo? Em ciências exatas, tá? Dentro das ciências exatas. Mas olha só, e em ciências humanas? Como é que eu posso perceber esse conhecimento e aplicá-lo dentro, de forma consistente, né? Necessariamente, dentro do meu processo de aprendizagem? Olha só. Então, nos cursos de ciências humanas, pertencentes, né, às ciências humanas, como a sociologia, a psicologia, a ciência política ou antropologia, assim como demais cursos pertencentes a este ramo, a economia ela vai contribuir para compreender estruturas políticas, sociais e políticas, ok? Então, do mesmo jeito que aqui, nas ciências exatas, esses cursos, vocês podem aproveitar a disciplina de economia para compreender todos esses tópicos e trabalhar dentro do mercado, tá? Por que isso é importante? Vamos pegar, por exemplo, um matemático ou um engenheiro. No que eu não estou encontrando serviço na minha área? No que eu posso utilizar a economia para ir engajar o meu currículo de forma que eu consiga me alocar no mercado de trabalho, me colocar no mercado de trabalho. De repente, você pode trabalhar como analista de dados, tá? Muitas empresas, principalmente acho que em São Paulo, eles costumam contratar uma equipe bem diversificada
para fazer análise de dados. Então, você vai trabalhar com cientistas de dados e engenheiros de dados, produzindo questões e analisando dados que podem vir a ser estruturados, não estruturados ou semi-estruturados, tá certo? Mas esses dados estão aí, soltos. Então, a sua fala dentro da economia, considerando as particularidades dessa disciplina, você pode utilizar esse conhecimento para dizer, ok, então eu posso criar, a partir do conhecimento do meu curso e do que eu aprendi na disciplina de economia, eu posso criar uma modelagem específica para analisar um determinado segmento para uma atividade econômica, né? Para ajudar um empresário a criar uma empresa que atenda à necessidade de um público-alvo específico. Perceba, o matemático pode trabalhar com isso, ok? Ele não está limitado à licenciatura, tá, pessoal? Abram a mente de vocês. E vai aí, pensem no que vocês podem aplicar o conhecimento adquirido na graduação, tá certo? Sejam empreendedores, respondam e atendam às dificuldades de vocês primeiramente, ok? Para então você dar uma resolução aos problemas dos outros, tá? Então aqui, nas ciências humanas, também não é diferente. Você vai analisar uma estrutura social e política, você precisa de dados. Como a ciência econômica, né? Ela analisa, né, sobretudo na disciplina de economia, ela analisa dados. Você precisa saber o mínimo, né, para questionar, por exemplo, o impacto de uma política pública. A política pública está dentro da ciência econômica. Eu preciso analisar questões orçamentárias, como um determinado segmento político ela influencia dentro dessa política pública. Então, assim, a coisa vai sendo construída e você precisa compreender cada nomenclatura, você precisa compreender, sobretudo, cada ponto específico, de forma que, quando alguém lhe perguntar a respeito de determinado assunto e que envolve economia, você saiba. E olha só, a economia política, por exemplo, ela examina, né, as relações entre economia e poder, investigando como as instituições econômicas moldam e são moldadas por estruturas sociais e políticas. Além disso, o conhecimento econômico ajuda a analisar o comportamento humano em termos de escolha, incentivos e racionalidade limitada, fornecendo uma base para a compreensão dos fenômenos sociais e culturais. Eu não queria dizer nada, pessoal, mas vocês sabiam que ciência econômica, no qual a disciplina de economia ela está inserida, você sabia que ciência econômica é uma ciência social? Ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência que analisa o comportamento e a escassez, tá? A economia, ela não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência que analisa essas questões, que é a questão da escolha do indivíduo. E como essas escolhas, elas sofrem a todo momento interferências no mercado, e não só do mercado, mas também do setor político. Correto? Então, assim, aqui eu acho que está claro essa questão de como aplicar dentro de ciências humanas. Então, para quem perguntou, né, que foi a Elaine e a Maria, sobre a pertinência, né, e a Janaína também, a Janaína Lisboa, por qual é a pertinência? Aqui está o serviço social enquanto uma ciência humana, tá? Uma ciência humana e social, ela precisa ter esses conhecimentos de economia para saber modelar, né, estudos específicos que analisem estruturas sociais e políticas. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Porque realmente, pessoal, dá para trabalhar
com essas informações dentro do curso de vocês, tá? A pertinência, ela está aí dentro da questão de como eu aplico determinada informação e como eu analiso estruturas. A ciência econômica, ela não é diferente. Perdão, ela estuda todos os pontos que uma ciência social ela precisa ser trabalhada, tá? Em que pese, tá? Existem modelos matemáticos, e hoje a economia, né? A ciência econômica, ela está buscando, construindo modelos matemáticos para solucionar problemas coletivos, né? Dentro do país, mas ainda assim ela não é uma ciência exata, tá? E nos cursos de ciências biológicas, no qual nós vamos encontrar biologia, medicina, farmácia, ecologia. Qual é o impacto que a economia ela desempenha aqui dentro? Olha só, ela vai impactar de forma crucial na compreensão dos sistemas ecológicos e de saúde. A economia ambiental, ela vai explorar aqui dentro, pessoal, as interações entre atividades humanas e o meio ambiente. Perceberam a relação? Analisando questões como escassez de recursos naturais, a poluição e sustentabilidade. Além disso, a economia da saúde investiga a alocação de recursos na área da saúde, e aqui nós estamos falando um pouquinho de gestão pública, tá? O funcionamento, né, dos sistemas de saúde e as decisões econômicas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Quem disse que um farmacêutico não precisa estudar economia? Veja bem, aqui está dizendo o contrário. Você precisa saber um pouco, um mínimo, correto? A Bia está aqui também na nossa aula. Bia, um abraço, Bia. Bia acabou de sair da nossa aula de revisão de finanças e orçamento público. Seja bem-vinda à nossa aula de economia. Gisele, boa noite. José, boa noite. Então, assim, pessoal, aqui eu acho que não compreensão, né? Por que estudar a disciplina de economia dentro do seu campo, né, de estudos? Porque a economia está ligada a tudo, tá certo? Outras perguntas que vieram, veja bem, o Lucas de Jesus, o Vitoriano, o Nadson, eles fizeram a mesma pergunta. Qual a importância da economia? O Aleph, por sua vez, ele coloca assim: qual seria o melhor sistema econômico para a sociedade? E o Jordan, eu acho que é assim que se pronuncia, Jordan, acho que é muito americanizado. Qual das formas de economia foi a mais adotada pela humanidade? Tá? Então, nós vamos ver aqui algumas particularidades e vamos responder cada uma dessas perguntas. Veja bem, qual é a importância da economia? Então, primeiro, vamos diferenciar ciência econômica de economia, certo? A ciência econômica ela é um bacharelado, tá? Ela é uma ciência que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços, tá? Ela é a ciência da escolha, ela vai analisar a escolha e ela vai analisar também a escassez, ok? Eu não posso ter tudo, ou eu tenho A ou eu tenho B, eu não posso ter A e B de forma concomitante, eu só posso ter uma escolha, certo? Então, é isso que a ciência econômica analisa. Por quê que você faz determinada escolha? Correto? Vamos pegar algo prático. Vamos supor que a Adriana Félix, que está aqui na nossa live, ela está dizendo aqui o seguinte: economia e sistema são super necessários nos tempos atuais. Isso aí, Adriana. Então, vamos supor que a Adriana, ela esteja, ela quer, né, fazer uma compra, né? Ela quer comprar uma casa.
ela tem duas escolhas. Ou ela compra uma casa simples, tá? Uma casa simples, sem bens acoplados a ela, como no caso uma piscina, né? Uma piscina, enfim, uma casa simples, pessoal. Uma casa com 4 paredes, um teto, um banheiro, um quarto, uma sala, uma cozinha. E ela tem a opção também de comprar uma mansão. Então, ela vai analisar, ok, nós podemos nos perguntar qual é a possibilidade que a Adriana ela tem de adquirir um bem ou outro. Primeiro, o orçamento. A Adriana ela pode comprar uma mansão? De repente, ela não pode comprar nesse momento, porque a renda dela é uma renda baixa, certo? Porque às vezes o mercado para ela no momento, um mercado imobiliário para ela, uma casa simples é melhor. Então são várias perspectivas que ela vai analisar. Então ela vai considerar, ok, de repente o mercado não está bem e vai afetar o emprego dela. Ok, então eu vou adquirir uma casa simples. Isso afetou a escolha dela. Ah, mas o mercado não está bom agora, mas daqui 1 ano e meio, né, a Adriana vai estar ganhando R$500.000. Adriana, eu estou torcendo para você ganhar bem, tá? Futuramente. Vamos supor que ela vai ganhar R$500.000. R$500.000, até que dá para comprar uma mansão, ok? Vai guardando um dinheirinho, compra à vista. Vamos supor que essa seja a perspectiva dela. Colocou aqui, eu vou fazer questão de colocar, Adriana, porque essa é a perspectiva boa, tá? Você entendeu o recado. Nesse momento, não, ela não pode comprar uma mansão. Mas quando eu conquistar meu diploma em um concurso público, quem sabe? Vocês estão vendo, pessoal? Então, percebam que existem questões que, no momento, ela precisa analisar que influencia a escolha dela. Então, ela não pode, no momento, comprar uma mansão. Então, ela vai comprar uma casa simples, mas que seja uma casa confortável. Ok? Então, são essas questões que a ciência econômica analisa. Qual é o padrão de escolha dessa pessoa, né? Desse indivíduo? E a economia, por sua vez, diferente de ciência econômica, tá? Em que pese ela seja uma disciplina no curso de ciência econômica, ela vai analisar um sistema específico que coordena as atividades produtivas da sociedade. Ok? Aqui, eu não vou analisar a escolha do indivíduo. Não. A economia, ela vai tratar, ok, qual é o sistema econômico do momento? Qual é a menina dos olhos? São essas questões. Porque a economia, né, o sistema econômico em si, ele passou por diversas modificações. Lá atrás, né, no período greco-romano, por exemplo, a economia é uma economia de subsistência, tá? É uma economia agrária. Depois nós tivemos a fisiocracia, no qual o Sé vai dizer, né, que a economia, para os fisiocratas, ela é regida por leis naturais. Então, aqui nós já vemos um avanço, né, dos estudos. E depois nós tivemos o mercantilismo, que foi ali no período, acho que depois do período do feudalismo, né? Depois do feudo, no qual houve a exploração dos mercados nacionais, ok? Então, percebam que esses sistemas econômicos, eles marcaram e determinaram a sobrevivência humana, tá? Então, essa é a diferença entre ciência econômica e economia. A economia, ela é um curso, um bacharelado, que vai analisar, então, as questões que eu citei, e a economia, ela é uma disciplina, ok? Que estuda sistemas
de coordenação das atividades de produção da sociedade, tá certo? Então, veja bem, um sistema econômico desempenha um papel crucial no desenvolvimento e funcionamento de um país. Ele se refere às estruturas, instituições, leis, políticas que governam a produção, distribuição e consumo de bens e serviços na economia de uma nação, tá? Então, qual que é a importância de um sistema econômico para, para um país, né? Então, ela pode ser vista, nós podemos analisar sobre diferentes pontos. Qual é a importância do sistema econômico? Alavancar o crescimento econômico, e aqui nós estamos falando do PIB, tá? Do Produto Interno Bruto, quando nós falamos em crescimento econômico. Então, tudo que é produzido, a soma dos bens e serviços produzidos pelo país, está dentro da perspectiva de crescimento econômico. Quanto mais o país produz, mais alto o PIB. Tá? Alocação eficiente de recursos. Então, eu preciso alocar recursos de forma que eu possa utilizá-los de forma racional, tá? Sem ser perdulário, ok? Distribuição de renda e redução de pobreza. Então, o Estado, a nação, né? Ela precisa pensar no bem-estar de todos. Então, um Estado que propicia oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver na sua integralidade, tá? E isso perpassa a economia também. A economia ela também vai afetar a personalidade de um indivíduo, porque uma pessoa que vive na extrema pobreza, ela não consegue ter perspectivas, ok? Só vocês estudarem a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades, vocês vão conseguir compreender essas questões, ok? Então, a economia, o sistema econômico, ele é importante porque ele vai fazer essa distribuição de renda, tá? De forma a reduzir a pobreza. E ele também vai estabilizar, né, a economia e vai controlar a inflação, tá? E a integração na economia global. Então, um Estado, quando ele começa a produzir em larga escala, logo ele começa a exportar seus produtos, porque ele pode ser especialista em determinado segmento, ok? De repente, o país planta café, o outro vai lá e produz açúcar, e esses países eles não conseguem, um país que produz café não consegue produzir o açúcar, eles podem trocar, ok? Então, isso é o que nós chamamos na economia de especialização. Isso foi trabalhado muito bem na nossa aula de revisão. Quem não assistiu nossa aula de revisão, volta, assiste com calma. Nós trabalhamos bastante essas questões, ok? É importante ressaltar que os sistemas econômicos podem variar de acordo com a ideologia política, valores culturais e estágio de desenvolvimento de um país. Então, existem diferentes modelos, como o capitalismo de mercado, o socialismo, né, o planejamento centralizado, entre outros, né, que apresentam abordagens distintas para organizar a economia de uma nação. Então, a escolha do sistema econômico adequado para o país, ele deve considerar, né, seus objetivos, características e necessidades específicas, ok? Então, qual que é a importância de termos um sistema econômico? Eu já respondi. E qual é a menina dos olhos, né, de uma nação em relação ao sistema econômico? Depende. Depende do quê? Depende da sua ideologia política, depende dos seus valores culturais e estágios de desenvolvimento. Tudo vai depender dessas questões, ok? Então, veja só.
Eu coloquei aqui na nossa tabelinha, essa tabelinha aqui é bem interessante. Olha só, sistemas econômicos. Aqui não estão todos os sistemas, tá, pessoal? Não estão todos, mas eu pincelei alguns importantes, tá? De forma que vocês possam compreender, né, como é que funciona essa questão dos sistemas. Olha só. Então, nós temos capitalismo de mercado, que é o nosso atual modelo, né, de economia. Veja só, capitalismo de mercado. No capitalismo de mercado, a propriedade dos recursos é predominantemente privada. E as decisões econômicas são tomadas com base na oferta e demanda no mercado. O sistema é impulsionado pela busca do lucro e pela competição entre empresas. O governo tem um papel limitado na economia, focando principalmente em estabelecer leis e regulamentos para proteger os direitos de propriedade e garantir uma concorrência justa. Olha que interessante, certo? E essas questões, se vocês notarem bem, ontem nós tivemos uma live sobre microempreendedorismo com a professora Giovana, com a professora Yara, e nós falamos sobre alguns desses aspectos, né? Eu falei especificamente que essas questões de garantir a propriedade, né, o direito de propriedade e concorrência justa, eles são questões constitucionais. Por que isso é importante? Porque se tratam de direitos humanos básicos, ok? São direitos humanos que pertencem ao homem, né? Você nasce com esses direitos. E ninguém pode tirar de você, tá? E aí, eu trabalhei bem essa questão da constitucionalização das políticas econômicas e ficou bem claro isso. Por que o Estado deve garantir? Porque isso tudo, no final das contas, fazendo a somatória, ele gera bem-estar social, que é o que a nossa Constituição impõe, né, ao Estado brasileiro, que todos tenham uma vida digna, certo? O segundo sistema econômico é o socialismo. Então, veja bem, no socialismo, os recursos são de propriedade coletiva ou estatal. E a alocação de recursos é feita com base nas necessidades sociais e não apenas na busca do lucro, ok? Então, aqui nós já percebemos outras questões, né? Tomar uma aguinha. Vamos lá. Então, veja bem, o governo vai desempenhar um papel central na economia, né, dentro do socialismo, planejando e controlando os setores-chave e fornecendo serviços públicos, como saúde e educação. O objetivo é reduzir a desigualdade e promover a justiça social, certo? Então, aqui, pessoal, perceba a diferença entre o socialismo e o comunismo, que é o que eu vou falar agora. Porque normalmente, nós somos tendenciosos a colocar o socialismo e o comunismo tudo no mesmo saco e dizer que não presta. Espera lá, tem diferença. Veja só, o que diferencia socialismo e comunismo? O comunismo, ele é um sistema econômico, tá? Ele não é um sistema de governo, ele é um sistema econômico e político baseado na ideologia de eliminar a propriedade privada e estabelecer numa sociedade igualitária. Então, nele, os recursos são de propriedade coletiva e a alocação de recursos é feita de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Então, o Estado desempenha um papel central na organização econômica, com o objetivo final de eliminar
as classes, tá? E estabelecer uma sociedade sem Estado. Então, no final das contas, quando a gente pensa em comunismo, o socialismo ele acaba sendo um caminho para o qual o comunismo ele é o objetivo a ser alcançado, ok? Então, conseguiram compreender a diferença entre socialismo e comunismo? Não se tratam de um mesmo sistema econômico, né? O comunismo ele é muito mais enfático no que concerne a regulação do mercado. Então, o governo ele vai monopolizar tudo, tá certo? Mas o caminho para se instalar um sistema comunista é o socialismo, tá certo? Mas isso não quer dizer que socialismo e comunismo sejam o mesmo sistema econômico. E não é. Porque pode existir um país com um sistema econômico socialista sem necessariamente ser comunista, ok? O próximo sistema que devemos destacar é a economia de planejamento central ou economia planificada. Essa não deu certo, tá, pessoal? Essa aqui, ela não dá certo. Veja só. Então, nesse modelo, o governo tem controle centralizado sobre a alocação de recursos e a tomada de decisões econômicas. O Estado determina os objetivos econômicos, planeja a produção e distribuição de bens e serviços e controla os preços. O que aqui a gente já percebe que o acidente vai ser certo, né? Esse sistema ele pode ser encontrado em economias que adotam o planejamento centralizado, como acontecia em alguns países socialistas. Então, veja só, né? Como um está interconectado com o outro. E a economia mista ou híbrido, a maioria dos países adotam um sistema econômico misto, que combina elementos de mercado e intervenção governamental. Nesse sistema, há propriedade privada e atividade empresarial, mas o governo desempenha um papel na regulação, fornecimento de serviços públicos, políticas de bem-estar social e correção nas falhas de mercado, ok? Então, são as diferenças, né, entre os sistemas econômicos que eu gostaria de destacar. Então, aqui, ó, veja bem, é importante destacar que os sistemas econômicos não são necessariamente rígidos e podem variar em termos de grau de intervenção governamental, liberdade econômica e propriedade dos recursos. Além disso, muitos países adotam modelos econômicos híbridos, adaptando elementos de diferentes sistemas para atender as suas necessidades específicas. Estão percebendo? Então, é de acordo com a necessidade, tá? Então, a escolha do sistema e modelo econômico depende de uma série de fatores, como a ideologia política, a cultura, a história, os recursos disponíveis ali, né? Os objetivos de desenvolvimento econômico de cada país, tá certo? Então, percebam que, então, respondendo as perguntas aqui dos meninos, o Lucas, o Vitoriano, o Nadson, o Aleph, o Jordan, eu agradeço a participação de vocês, tá certo? Que enviaram essas perguntas. Então, dá entendimento a essas questões, pessoal? Qual que é a importância da economia, né, do sistema econômico em si, para a sobrevivência, né, e manutenção humana. Então, um grupo social, ele precisa, a todo momento, estar organizado politicamente e também economicamente, de forma que garanta, né, aquele conjunto de cidadãos o bem-estar, que deve ser a todo momento, uma perspectiva valiosa e crucial nos estados e para os governantes. Não, ok? Então, vamos lá aqui.
Então, eu coloquei aqui para vocês, pessoal. Então, quem puder, tá? É um videozinho. Quem quiser assistir depois, a diferença entre capitalismo, socialismo e comunismo, qual a diferença, tá? É um vídeo bem curtinho, acho que ele não tem nem 10 minutos, então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, que você será direcionado para o vídeo em questão. Mas faça isso depois que eu terminar a aula, tá? Não faça isso antes, tá certo? A próxima pergunta foi feita pela aluna Jéssica, tá? Jéssica Suelen. Quais são as áreas da economia? Jéssica, obrigado pela sua participação, tá? Olha só, quais são as áreas da economia? Então, a economia é uma disciplina ampla e abrange várias áreas de estudo e pesquisa, no qual ela vai se dividir aqui, ó, entre microeconomia, correto? Vocês viram microeconomia na aula passada, que é o estudo que analisa o comportamento dos agentes econômicos, que é a família, o Estado e as empresas, ok? E as interações entre eles, como eles interagem. Então, ele vai examinar como as decisões individuais elas são tomadas em relação aos recursos escassos, ok? Então, ela vai analisar também a precificação, a teoria do consumidor, na produção, os mercados competitivos, os monopólios, oligopólios, entre outros tópicos. Eu não vou voltar aqui nessa questão da microeconomia, pois a professora Ariane, ela explicou muito bem na aula passada, né? O funcionamento da microeconomia, certo? E a macroeconomia, por sua vez, ela vai estudar a economia como um todo. Então, ela vai estudar os agregados, tá? As variáveis agregadas. Quais são elas? Produção nacional, renda, emprego, inflação, taxa de juros, políticas econômicas, dentre outros agregados, ok? Então, ela vai investigar fenômenos econômicos em nível macro, ok? Incluindo crescimento econômico, ciclos econômicos, políticas monetárias e fiscais, o desemprego, comércio internacional, dentre outros fatores, correto? Macroeconomia também, a professora Ariane ela trabalhou bem na aula passada também. Não vou entrar dentro da dinâmica macroeconômica, mas a micro e a macroeconômica são disciplinas específicas que nós também trabalhamos dentro da ciência econômica, tá? Quem faz o curso, além da matéria de economia, vai estudar microeconomia e macroeconomia de forma isolada, tá? Porque são disciplinas especializadas, são campos de estudos dentro da ciência econômica que são especializados. Então, às vezes o aluno quer se aprofundar na macroeconomia, vamos estudar macroeconomia. O que você quer aprofundar na macroeconomia? Eu quero estudar os efeitos das taxas de juros no mercado. Macroeconomia é um campo para você estudar. Mas eu quero estudar o comportamento do consumidor. Microeconomia. Tá? O pessoal está falando aqui da APA aqui no chat. Pessoal, a APA eu vou falar logo mais à frente, tá? Eu não esqueci da APA não, porque me cobraram também no Forms que eu passei na aula passada e eu montei uma aula bem legal para vocês compreenderem, tá certo? Atualizando, inclusive, trazendo questões mais atuais sobre as criptomoedas. Qual é o outro campo de estudo, né, da economia? Economia do desenvolvimento, então, que vai se concentrar
no estudo dos problemas e desafios econômicos enfrentados pelos países em desenvolvimento. Olha que legal. Então, ele vai analisar questões relacionadas ao crescimento econômico, né, que é o PIB, né, que está relacionado ao PIB, à pobreza, né, à desigualdade, à saúde, à educação, acessos a recursos, comércio internacional, industrialização e políticas de desenvolvimento. Então, é um campo de estudo bem gostoso, né? Que também realiza também muita análise de dados aqui dentro. O próximo campo é o da economia internacional. A economia internacional ela vai estudar as relações econômicas entre países, incluindo comércio internacional, investimento estrangeiro, taxas de câmbio, acordos comerciais, globalização, políticas comerciais e impacto das relações econômicas internacionais nos países participantes, tá? As finanças também é um campo de estudo, veja bem, ela lida com a gestão de recursos financeiros, incluindo investimentos, captação de recursos, análise de risco, mercados financeiros, gestão de ativos e assim por diante, tá certo? E a economia do trabalho, veja bem, ela vai estudar o mercado de trabalho em si, incluindo questões de emprego, salários, desigualdade salarial, sindicatos, políticas trabalhistas, discriminação no trabalho, por que não estudar e por que isso não teria impacto na economia, né? E educação e treinamentos relacionados ao mercado de trabalho. Então, para quem fez a pergunta lá no curso de Serviço Social, tá aqui, pessoal. Por que você vai estudar economia no curso de Serviço Social? Economia do trabalho. Você pode aplicar isso dentro da sua função. O Vitoriano está dizendo aqui, olha, ele está aqui no chat. Ele está agradecendo por responder a pergunta dele. Eu que agradeço a participação, Vitoriano. Um grande abraço para você. Tá certo? Então, a economia ambiental. Ela vai analisar as interações entre a economia e o meio ambiente e vai investigar questões relacionadas, questões atinentes à gestão de recursos naturais, as externalidades ambientais, políticas de conservação, mudanças climáticas, sustentabilidade, valoração ambiental, né? E impactos da degradação ambiental, tá, pessoal? Então, percebam que dentro do seu campo de estudo, você pode aplicar a economia à vontade, sabendo relacionar o seu objeto de estudo ao que é trabalhado, vocês terão aí farão uma excelente pesquisa, certo? Mas essas são apenas algumas áreas, tá, pessoal? É uma disciplina dinâmica, mas que vocês podem aí se aprofundar. Eu vi que alguém perguntou também no Forms sobre a questão agrícola. Eu vi também um engenheiro perguntando sobre a economia dentro do campo de estudo dele. São campos, pessoal, que vocês podem aprofundar. Então, assim, eu recomendo para quem tem interesse e gosta de estudar e escrever, que faça artigos científicos, certo? Então, de repente, você procura aí seu professor no curso de vocês, né, o tutor, para buscar uma orientação dentro de um estudo específico. Isso vai agregando valor ao currículo de vocês. Às vezes o empregador, ele considera, hoje o mercado de trabalho, eles pedem, dependendo da região, até um histórico escolar do acadêmico. Mas, de repente,
ele pode levar em consideração um estudo que você fez. De repente, você quer entregar seu currículo em uma empresa que leva em consideração economia ambiental, um engenheiro, vamos supor que um engenheiro queira. Você pode estudar, fazer esses estudos voltados para a área da engenharia que trabalha em questões ambientais, né? Construções sustentáveis seria uma delas, talvez, certo? Então, são questões que vocês podem buscar, certo? Ajuda para desenvolver pesquisas. O Fernando José e a Thaisa, olha só as perguntas que eles fizeram. O Fernando ele trouxe a seguinte perspectiva. Gostaria que comentasse sobre a APA para abrir um pouco a nossa mente. E a Thaisa, ela colocou as criptomoedas e o mercado financeiro. Então, ela tem dúvidas sobre isso, que está relacionado à nossa APA, né? Então, pessoal, vou falar um pouquinho da APA agora. Então, o que vocês terão de fazer na atividade prática de aprendizagem? Na atividade prática de aprendizagem, vocês terão que estudar o mercado de criptomoedas, certo? E fazer uma correlação entre o princípio da oferta e da demanda. Quem não entendeu esta atividade, nós explicamos lá atrás, na nossa aula de revisão, ok? Mas eu vou repetir aqui, de forma que vocês possam aí compreender melhor. Então, vocês vão analisar as criptomoedas. Então, o que é uma criptomoeda? Então, elas são moedas digitais, tá? Que utilizam a criptografia para garantir transações seguras e controlar criações de novas unidades. E quais são a criptografia que ele utiliza? É o blockchain, tá? Que é um modelo matemático, olha a matemática aí novamente, que vai criar um hash, tá? Então, eu expliquei na aula passada que se alguém fizer uma alteração no hash, todos os hashes anteriores serão alterados. É por isso que ela é criptografada. Tá? Então, além do Bitcoin, que é a moeda popular que vocês conhecem, existem outras moedas. Quais são? A Ethereum, a Ripple, Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, desculpa, Bitcoin Cash, e muitas outras. A Petro também, que é a moeda da Venezuela, tá? A Venezuela tem uma moeda digital, que é a Petro, que, se eu não me engano, eu vi uma notícia recentemente, ela não deu certo, porque eles vincularam inicialmente ao barril de petróleo. Então, cada vez que você comprava a criptomoeda, aquela criptomoeda estava vinculada ao petróleo, e essa foi a maior crítica que eles receberam, ok? Como é que o mercado de petróleo daquele país ele vai atender os vários investidores em criptomoedas? E errado não estão. Por quê? Porque o petróleo ele é um recurso escasso, ok? Veja só, algumas são projetadas para serem alternativas ao dinheiro tradicional, permitindo transações rápidas e de baixo custo em nível global. Outras tendências, tem como objetivo, né? Desculpa, outras tendências não. Outros têm, né, como objetivo fornecer uma plataforma para a criação de aplicativos descentralizados e contratos inteligentes. Mas eu trouxe algumas perspectivas, porque na aula passada, pessoal, eu falei, né, eu trouxe como
um ponto interessante, que as criptomoedas, elas são descentralizadas e sem intervenção do governo federal. Para quem está acompanhando os noticiários, vocês viram que a moeda já não é mais descentralizada aqui no Brasil. Não sei em outros países. Mas aqui no Brasil existe um marco legal. E qual é esse marco? Ele está lá no decreto número 11.563, de 13 de junho de 2023. Então, lá no artigo 1º, ele já vai dizer de quem é a competência para regular as criptomoedas. Então, lá no artigo 1º, ele vai dizer o seguinte, que este decreto que regulamenta a lei número 14.478 de 2022, para estabelecer ao Banco Central do Brasil competência para. Então, de quem será a competência para regular as criptomoedas? O Banco Central, tá, pessoal? Não é o CVM, tá? Por que eu estou falando que não é o CVM? Porque inicialmente foi vendido que as criptomoedas são ativos digitais. Se é um ativo, a competência, então, seria do CVM. Esta era a discussão. Só que a lei, o decreto, está dizendo que, né, a competência agora é do Banco Central. É ele que vai coordenar e regular, né, assim como deliberar, né, a prestação de serviços de ativos virtuais, tá? Observadas as diretrizes referidas na referida lei, tá? No inciso 2, ele vai dizer o seguinte, então, o Bacen, ele vai regular, ele vai autorizar, ele vai supervisionar as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Por que eles vão fazer isso? Fraude. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. O inciso 3, ele vai dizer o seguinte, que o Bacen ele vai deliberar sobre as demais hipóteses estabelecidas na Lei 14.478, de 2022, ressalvado o disposto no artigo 12, na parte que inclui o artigo 12A, na Lei número 9.613, de 98, ok? O Mário Gonzalez, ele está aqui no chat, ele está dizendo o seguinte, que ele já entregou, mas não achou essas informações. O Mário, você vai fazer o seguinte, eu não sei de qual curso, não sei qual curso você está matriculado, ok? Mas veja lá na APA se o seu tutor ele já fez a correção. Você tem duas alternativas. Se ele não fez a correção, ainda dá tempo de você editar sua resposta, caso você tenha errado, tenha feito a atividade de forma equivocada, ok? Mas se ele já fez a correção e já atribuiu uma nota, você tem que ver o seguinte, veja qual é a nota. Se for uma nota muito baixa, você pode refazer a atividade, tá? Você consegue até no final do prazo. Acabou o prazo, não altera mais nada, ok? Então, veja se está no prazo, se você consegue refazer, tá? Sem problemas. Então, pessoal, deu entendimento essa questão do marco legal, competência do Banco Central, ok? Olha só, trouxe mais algumas perspectivas.
a competência do Bacen, pessoal, ela não vai alterar a competência, né, da Comissão de Valores Imobiliários, tá? Ali foi um errinho de digitação, do comissão, não, é da comissão, né, do CVM, ele não vai alterar a competência, né, ele também não vai alterar a competência do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, assim como das instituições de prevenção e repressão a crimes. Então, não vai alterar em nada a competência, ok? Agora, eu vou fazer uma leitura aqui, pessoal, do inciso 2 aqui, ó. Regular, autorizar e supervisionar as prestadoras de serviço de ativos virtuais. Por que o legislador ele pensou essa perspectiva aqui? Quem assiste as minhas aulas de direito, eu já expliquei algumas vezes que o direito ele é fato, valor e norma. Teoria tridimensional do direito, ok? Fato, valor e norma. O que está incutido aqui no inciso 2? Por que há uma preocupação em supervisionar as prestadoras de serviço? Fraude. Vocês viram, vocês devem ter acompanhado em algum momento que houveram fraudes. Então, como a moeda era descentralizada, então o governo não controlava. Então, algumas empresas, ok, eles praticavam fraudes. Então, eles pegavam o dinheiro das pessoas, né, e diziam que a criptomoeda estava lá, disposta para eles, só que não estava. Então, ocorria a chamada pirâmide. Então, o que o inciso 2 ele traz como perspectiva? Então, ele vai enquadrar lá no crime, no artigo 171, que é o crime de estelionato, ok? Então, para a prática fraudulenta que atravessadores possam praticar em relação às criptomoedas, agora tem respaldo jurídico. Então, o objeto jurídico aqui do artigo 171 a ser protegido é justamente evitar que as pessoas sejam enganadas, ok? Então, aqui eu trouxe nessa imagem, né, a fraude com criptomoedas. Veja bem, olha só essa notícia. Jogadores do Palmeiras alegam levar golpe com criptomoeda. Dono da empresa é outro craque de futebol. Então, essa notícia está lá no Money Times, ok? Eu deixei aqui, ao lado da imagem, o QR Code. Quem tiver interesse em ler esta notícia, acesse aí, coloque a câmera do seu celular de frente com o QR Code, e você será direcionado ao site do Money Times, ok? Eu deixei também aqui o link, certo? Debaixo da imagem, que é a fonte, de forma que quem não conseguir, depois acessem pelo link, correto? Então, percebam que o Estado ele vai regular as criptomoedas justamente diante dos fatos antijurídicos, né, que estavam ocorrendo, certo? E, sobretudo, porque há uma questão tributária envolvida. Então, pecunia non olet, que é um princípio tributário. Dinheiro não tem cheiro. Então, o Estado ele vai atrás de todas as fontes de renda que ele possa tributar, ok? Por que isso? Porque o tributo ele volta na forma de prestação de serviço para o contribuinte, certo? Então,
Foi isso, pessoal. Ó, mais aqui indicações. Além dos livros que eu citei no início e no videozinho, também tem outras notícias aqui que vocês podem acessar e ler depois com calma. Então, olha só, a Livecoins, ela trouxe a seguinte matéria. O FMI está desenvolvendo uma plataforma global de moedas digitais. Então, pessoal, percebam que a nossa sociedade internacional ela está se movimentando para regular as criptomoedas. Então, provavelmente nós veremos em outros momentos, em outras aulas, né? Mais sobre essa questão do FMI, que é uma perspectiva bem interessante, certo? Um segundo texto que eu trouxe é do Money Times também, tá? Marco legal de criptomoedas começa a valer amanhã. Confira quais são as mudanças. Leiam também, tá? E o Jota, ele vai trazer a seguinte matéria. O governo atribuiu ao Banco Central regulação de serviços com criptomoedas. Então, qualquer desses textos que vocês lerem, vocês terão aí uma perspectiva de como irá funcionar esse marco legal na prática, dentro do nosso país, ok? Então, a Elaine aqui, ó, ela está agradecendo por ter respondido a questão dela. Elaine, eu que agradeço a sua participação, tá? No fundo do meu coração. Então, pessoal, esta foi a live de hoje, tá? Eu agradeço a participação de todos que estiveram presentes aqui, né, nesta aula ao vivo, nesta aula extra. Foi uma oportunidade muito gostosa de poder trabalhar esses pontos com vocês. Obviamente, queria trazer outras ponderações, mas por uma questão de limitação de tempo, tá? Eu não poderei trabalhar mais, tá? Porque são quase 10 horas, certo? Daqui a pouco se encerra o nosso expediente aqui. Então, eu agradeço a participação de vocês, tá certo? Então, até uma próxima oportunidade. Não se esqueçam de deixar o like nesta aula, se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos, tá certo? E aqui, pessoal, estão dizendo aqui uma ótima explicação da Thelma. Maurício, eu agradeço a participação. Dani, um abraço, Dani. Gabriel, Gabriel ou Elma, não sei, mas um abraço para você, tá certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor, tá certo? Agradeço a participação, foi um prazer estar com vocês, certo? Nesta aula extra da matéria de economia. Até a próxima. Não se esqueçam de assinar a lista de presença, ok? Então, até a próxima. Tenham uma boa noite e um bom descanso. Até mais.